Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. João 21, nós vamos ler do 1 ao 14. Tem falado rapidamente com a gente, falei 11, mas até o 14, gente. Obrigado, desculpa aí. Deus está aqui. Amém. Deus está aqui nesta noite. Jesus está aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. E Ele tem uma obra a fazer nesta noite aqui, em corações, em vidas. E eu creio que essa palavra vai fazer algo nesta noite em sua vida. João 21, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: "Quem é você?" porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, clamando mais uma vez da tua graça, da tua misericórdia. E louvamos por tudo que o Senhor já fez esta noite, Senhor, através das orações, por meio dos louvores aqui entoados ao Senhor, pelas declarações que demos a Ti, mas cremos que o Senhor tem ainda mais a fazer através da Tua poderosa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que é poderoso, que é maior do que eu, que é maior do que qualquer um que está aqui, possa executar a Sua poderosa obra, Senhor, nos corações aqui presentes, Deus. Não sou nada, mas é a Tua graça, é o Teu poder de restauração na vida do Teu povo, Senhor, que eu sei que há de operar aqui nesta noite, pois Tu és poderoso e Tu já se revelou que estás aqui, Senhor. E nós cremos no Teu poder, na Tua restauração, na Tua graça que opera, Senhor, aqui neste lugar, nesta noite. Assim que oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Caminhos da restauração. Esta passagem, irmãos, que nós lemos aqui nessa noite, nós vemos que ela é muito conhecida para nós, ela é muito querida, né? Nas nossas canções, nós temos músicas, né? Até infantis, que cantam sobre esse milagre da pesca miraculosa que aconteceu naquele dia, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Jogaram a rede e não pegaram peixe no mar da Galileia. Então está narrando, né, essa história aqui que a gente acabou de ler. Jesus mandou jogar do outro lado, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Jesus fez um grande milagre aqui e nós conhecemos bem essa história. É uma história que nós temos intimidade em contar, em até parafrasear ela com muita segurança. A gente
né, dela. E, de fato, uma história muito marcante. Um milagre sem igual que a gente vê aqui na história dos discípulos, né? 153 grandes peixes pescados após uma noite inteira sem nenhum resultado. Mas, no entanto, a gente às vezes perde, olhando somente para o milagre de Jesus, alguns detalhes que estão ali no contexto imediato dessa história, que circundam a obra completa que Jesus estava fazendo ao executar esse milagre. O milagre que acontece aqui nessa história não é somente a história de uma pesca, de uma prosperidade econômica que acontece ali, dos 153 peixes, mas Jesus estava fazendo muito mais, ensinando muito mais. E é isso que eu queria que a gente prestasse atenção nessa noite através desse texto, né? Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção nesse texto, que a gente precisa estar atento, é que ele acontece após a ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado, né? E o contexto geral, os discípulos parecem estar um pouco desorientados, né? Jesus tinha aparecido apenas 2 vezes para eles, uma no dia da ressurreição, né? Junto com todos. Tomé não estava, o capítulo de 20 de João conta essa história. E 8 dias depois ele aparece mais uma vez. Tomé estava lá, toca nas feridas de Jesus e finalmente crê e declara que ele era o Deus Todo-Poderoso. E aí a gente vê que nesse meio tempo, né, enquanto Jesus estava ressuscitado, ainda não tinha subido aos céus, o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre eles com poder. É um intervalo como um hiato, um silêncio, um certo silêncio. Isso gera certa incompreensão dos discípulos, gera uma certa insegurança nesse tempo em que Jesus não estava dando direções tão claras para aqueles discípulos que estavam meio que sem saber o que fazer. E esse silêncio parecia um pouco perturbador, tanto é que Pedro, ele decide nesse texto que a gente acabou de ler aqui, nessa terceira aparição de Jesus, ele diz: eu vou pescar. Ele, como sempre, proativo, impetuoso, ainda com algumas situações mal resolvidas com Jesus, tinha acabado de negar Jesus 3 vezes e não tinha tido tempo ainda de conversar com Jesus, ser restaurado, né? Aquele famoso texto do Pedro, tu me amas, que a gente conhece. Ele ainda não tinha acontecido isso. E Pedro, então, aquele líder influente, proativo, ele decide: eu vou pescar. Vou pescar, vou para o mar, vou fazer o que eu sempre gostei de fazer. Vou voltar para o que eu trabalhava antes. E Pedro, como esse líder, contagia outros discípulos, né? Tiago, João, outros 2 que a Bíblia não menciona, vão juntos com ele para essa pescaria. E aí, aquele líder vai lá e talvez passar o tempo, ou ainda um ato muito simbólico, a gente pode enxergar aqui nessa atitude de Pedro. Ele tinha deixado, quando ele se encontra com Jesus, tudo para trás. Ele tinha largado a vida de pescaria para seguir Jesus. Fazia 3 anos que Pedro não estava mais dedicado integralmente àquele serviço de pescaria. E parece que quando ele vai nessa atitude de ir pescar, ele parece que está turvado as suas ideias, sua mente com aquelas dúvidas do que fazer agora. Jesus ressuscita, mas parece que não diz nada àqueles discípulos com clareza. E aí, com essa ação aparentemente despretensiosa, Pedro parece que está querendo voltar atrás, renunciar àqueles 3 anos que ele tinha investido, naquele que ele tinha acreditado que era o Messias. Ele diz: eu vou pescar, eu vou voltar àquilo que eu fazia antes de encontrar com Jesus. E ali, nessa noite, eu quero que a gente perceba, à luz desse texto que a gente leu, o que Jesus nos diz quando a gente tenta olhar para trás. Quando a gente se arrisca a olhar para os desejos que antecediam, as obras que a gente praticava antes de conhecer a Jesus, quando somos tentados a largar o posto que Ele disse que era para a gente estar. Mas antes disso eu quero fazer uma consideração. Aqueles que são tentados a largar Jesus, e essa resposta de Jesus, não são para aqueles que, por mero capricho, dizem: eu vou deixar Deus só para ver se Ele vem atrás de mim. Não, não. Isso é tentar ao Senhor. E Deus disse, o próprio Jesus disse, que não devemos tentar ao Senhor, nosso Deus. Você não deve querer que Deus fique atendendo aos seus pequenos caprichos. Mas é certo que na correria da vida, nas dúvidas, nas pressões que acontecem enquanto nós servimos ao Senhor, algumas coisas podem turvar a nossa mente
mente, a nossa visão, as promessas que Deus tem para nossas vidas, e nós podemos nos ver tentados a querer voltar, a querer retroceder. Mas Jesus, para aqueles que Ele elegeu e que Ele os tem em suas mãos, Ele diz: eu não perco. E Ele tem respostas prontas, Ele tem atitudes que Ele fala que Ele quer restaurar essa pessoa. E nessa noite, eu quero que você escute o que Jesus tem a dizer para você. Você que está pensando em retroceder, ou alguém que você conhece que está pensando em voltar atrás, olhe para o que Jesus está falando com você nesta noite. O que Deus quer falar à sua igreja nesta noite. E em primeiro lugar, nesse texto de João capítulo 21, Jesus demonstra que as nossas ações humanas, que não são direcionadas por Ele, são frustrantes e enfadonhas. Não geram contentamento, satisfação, nem para nós mesmos, nem para os outros. Os discípulos passaram a noite tentando pescar alguma coisa. Os discípulos foram pescar mais uma vez. E o resultado foi frustrante. Não pescaram nada. Nem para eles mesmos, nem para um estranho que passava ali na praia, perguntando: vocês não tem nada aí para comer não? E eles: tenho não, não tenho nada. E se a gente analisa o texto grego com precisão, aquele transeunte que passava ali na praia, ele não meramente perguntou se eles tinham algo para comer. Quando a gente olha no grego, ele vai usar uma pergunta que ele já estava meio que esperando uma resposta negativa. Talvez vendo a face desanimada dos discípulos, né? Mas Jesus, que é o Deus soberano, ele conhecia até o coração daqueles homens. E ele pergunta, já esperando aquela resposta negativa, mais ou menos assim: vocês não têm nada não para comer aí não, né? Nenhuma misturinha não, né? Não tem. Mais ou menos assim, mas não é questão de deboche. Mas Jesus estava querendo que eles verificassem que realmente eles não tinham nada, não tinham conseguido nada com aquela ação premeditada e planejada por eles mesmos. Os discípulos respondem com um não seco. Talvez recheado de frustrações, talvez com um engasgado: não, eu estou enferrujado, né? Faz tempo que eu não pesco, então não consegui. Ou talvez: não, a temporada não é muito boa não para pesca. Né? É natural que a gente queira dar desculpas esfarrapadas quando nossos planos dão errado. Os planos longe de Deus dão errado. A gente costuma dar muitas desculpas, mas eles estiveram pronto. Não temos nada, nem para nós, nem para você. Foi aquela pergunta sábia daquele homem constrangeu os discípulos a dizer apenas não. E Deus muitas vezes permite que a gente vá um pouco mais distante dele, para a gente perceber como nossas próprias obras, nossas mãos, os planos que a gente elabora na nossa própria força são falíveis, são dignos de nada, não frutificam em nada. Jesus, há pouco tempo, tinha falado a esses discípulos em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, sem mim nada vocês podem fazer. Mas aquele tempo de turbulência pareceu que turvou a mente dos discípulos, e eles seguiram nesse propósito de agir por sua própria conta. O homem tem seus planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. E é bem-aventurado o homem que medita dia e noite nas palavras do Senhor, na ordem que o Senhor dá. Pedro estava se guiando numa decisão autônoma, que ia só trazer retrocesso para a sua vida. Aquele pescador de homens que Jesus tinha convocado, não mais para pescar peixes, mas para pescar homens, queria se consolar mais uma vez com a pesca dos peixes, com aquela atividade meramente humana, vazia, e ainda influenciou outros a seguirem seus passos, e a frustração foi o que lhes restou. Sim, nem sempre as falhas das nossas vidas são por conta de a gente não ouvir a voz de Deus, mas é certo que se a gente não ouve, a gente vai falhar, mais cedo ou mais tarde. Mas, diante disso, eu não quero desanimar vocês, eu não quero nos desanimar nessa noite. Pelo contrário, quando a gente segue nossos próprios caminhos, sempre há tempo para a gente voltar para Jesus. Nunca é tarde demais para se voltar para Jesus e experimentar esse caminho da restauração. E Jesus não espera talvez neles
Jesus já vem dando novamente uma ordem para eles. Essa é a segunda atitude de Jesus para os discípulos. E também para conosco. Ele está sempre disponível para nos dar uma direção e uma palavra. Se o dermos ouvido, Ele está falando. Deus está falando. Jesus diz, joga a rede do outro lado. E eles obedeceram. E o milagre acontece. 153 grandes peixes são pescados de forma maravilhosa, miraculosa. A apenas 90 metros da praia, um grande cardume de 153 grandes peixes. Eu não sei exatamente como é a maré no Mar da Galileia, mas foi um milagre grande, viu? João, o discípulo amado, ao ver aquela atitude de Jesus, ele logo reconhece que era ele que estava falando lá da praia. E Pedro, com aquele jeito impetuoso dele, logo veste a túnica e se lança ao mar. O texto não deixa claro se ele pula com vergonha de Jesus, né? Porque ele talvez não tinha se resolvido ainda com ele, ou se ele realmente estava com vontade de resolver aquilo logo e pulou correndo para a praia para ver se encontrava logo Jesus. O texto não deixa isso claro. Mas, independente de como a gente crê que aconteceu, Pedro inevitavelmente ele ia ter aquele encontro ali mais uma vez com Jesus. Naquela areia, naquela praia, mais uma vez. E houve a terceira fala de Jesus, o terceiro direcionamento que Jesus dá para eles. Jesus diz, tragam dos peixes que vocês acabaram de pescar. A terceira atitude de Jesus é dizer o seguinte para nós. De fato, eu não preciso de você, mas eu quero contar com você. O mestre já tinha preparado uma acolhedora refeição, com pães, peixes na brasa, para comer ali com seus discípulos. Ele estava pedindo realmente só para provar que aquela atitude era vazia, não tinha gerado nada de bom, porque estava longe dos propósitos de Deus para eles. E Jesus estava afirmando exatamente isso. Eu conto com vocês, eu conto com aquilo que está em suas mãos também, para lhe alimentar e para alimentar outros. Sim, Jesus é Deus. E não precisa de nós em nenhum aspecto. Ele é pleno, completo, e ainda mais agora com o corpo glorificado, ressurreto. Jesus não precisava, mas Ele é um Deus amoroso. Ele conta com a gente na sua obra redentora. Ele quer eu e você para fazer parte com aquilo que nós temos, para contribuirmos no reino dEle, na restauração, na obra de restauração que Ele tem para a sua igreja. E vale a pena notar que os peixes na rede que os discípulos tinham pescado, foram os discípulos. Foi o próprio Jesus quem proveu. Foi Jesus quem tinha dado. Ou seja, meu irmão, os dons que a gente tem, as boas coisas que a gente sabe fazer, é Deus quem está te dando. E Ele quer usar isso que Ele já te deu para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Ele conta conosco. Tudo que temos de bom é graça do Senhor nas nossas vidas. E Ele deseja que a gente venha participar dele mais uma vez. Pacientemente, Jesus queria ali restaurar Pedro. Mas Ele não queria restaurar aquele homem somente para ele ficar ali no aconchego, comer aquele pão, aquele peixe. Não. Ele tinha algo mais para fazer na vida de Pedro através daquela restauração. Para que ele usasse dos dons e alegremente compartilhasse com o seu mestre da alegria de expandir o seu reino. E tem um detalhe impressionante ainda, um parênteses aqui nesse ponto. Com 153 grandes peixes, aquela rede não se arrebentou. Então eu aplico para a minha vida e aplico também para a sua vida. Que junto com as dificuldades de trabalhar no reino de Deus, que vêm acompanhadas, vem a provisão do sustento para colher os frutos gloriosos da presença e da direção que Jesus tem para nossas vidas. Vai dar para o trabalho, arrastar para a praia, vai suar, vai fazer calo na mão, vai ser penoso, mas vai ter graça suficiente para você participar junto com Jesus, para prover o que é necessário, para que você possa servir com alegria e abundância, participar dessa obra maravilhosa do reino de Deus. Mas algo ainda mais curioso, que é simbólico nessa passagem também, e que me destruiu eu lendo esse texto. E eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 5, onde é relatado o chamado de Pedro.
Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiu. Irmãos, eu nunca tinha percebido isso antes. Que esse milagre acontece 2 vezes na Bíblia. Nesse momento aqui que a gente acabou de ler, é o momento exato que Jesus chama Pedro. Que Jesus convoca Pedro para fazer parte dos seus. No momento que Pedro se converte, digamos assim. E Pedro, ele está participando das 2 histórias. Ele é o segundo protagonista, né? Só pede para Jesus, que faz o milagre e que faz toda a obra ali. Uma noite inteira de escuridão, sem conseguir nada, respostas negativas, as tentativas frustradas de pescar alguma coisa, e uma ordem determinante de Jesus, e a resposta em obediência mudou toda aquela circunstância. E então, eu percebo que Jesus lembra Pedro, ao fazer novamente aquele milagre, com muita misericórdia no coração, que ele ainda contava com Pedro especificamente. Jesus trouxe à memória de Pedro as coisas maravilhosas que ele já tinha feito em sua vida, lá no começo da caminhada. E logo após esse milagre, aquela refeição que os discípulos tiveram, tem aquele famoso texto do diálogo de Pedro com Jesus, onde Jesus vai lhe perguntar: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes, eu gosto muito de você. A palavra para amor que Pedro responde é reconhecendo que não amava da mesma forma entregue e completa que Jesus amava ele. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito de você. E aí na última vez Jesus diz: Pedro, você gosta muito de mim? E aí Pedro até se irrita um pouco: sim, Senhor, tu sabes, eu gosto muito do Senhor mesmo. E aí nas 3 vezes Jesus respondeu: então apacenta os meus cordeirinhos, então cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, Pedro. E como uma resposta àquelas 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus, Pedro em humilhação reconhece que a força não estava no seu braço. A ordem e o poder para fazer alguma coisa para Jesus não estava com ele. Pedro, antes de negar Jesus, disse: porque eu até morro, Senhor, pode vir. E Jesus disse: ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Negou 3 vezes, mas Jesus estava pronto para restaurar ele 3 vezes. E depois disse: siga-me. Siga. Jesus relembrou a Pedro de coisas maravilhosas que ele fazia, que fez em sua vida, mas também disse: eu quero fazer ainda mais, Pedro. Se naquele dia as redes quase se rasgaram, hoje não teve nem perigo de se rasgar, Pedro. Tem coisas melhores para fazer na tua vida.
Eu não sei o que te aflige, não sei o que está atormentando sua visão, não sei o que está te fazendo ter desejo de desistir nessa noite, mas eu creio que o mesmo Jesus que estava ali com Pedro, ele está aqui nesta noite para restaurar vidas, restaurar ministérios desanimados, tristes, porque ele vai até nós, ele está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite. O Espírito Santo está testificando no meu coração que tem pessoas aqui nesta noite que precisam dessa restauração do Senhor. E tudo isso que ele falou com Pedro nesse texto de João 21, ele está falando para você hoje. Eu conto com você, eu te dou o que é necessário, a minha graça é suficiente, e eu vou dar ainda mais se você precisar. Eu conto com você ao meu lado, só ouve minha voz, só me busca mais um pouco, lança a rede do outro lado. Eu sei que você já trabalhou muito, mas você vai lançar do outro lado agora sobre o meu comando, e você vai ver a grande pesca que você vai poder debaixo do meu pastoreio, do meu ministério. Ele quer hoje te chamar de volta para o lugar de esperar nele, que você não deveria ter saído. Ele é o restaurador por excelência, que está aqui nessa canção, que está aqui nesta noite. E eu gostaria de encerrar com uma canção. Se você conhece, medita na letra, junto com as imagens que vão aparecer ali. E se não é com você, se essa mensagem não foi para você hoje, fique em espírito de intercessão. Por favor, ore pela igreja aqui nesta noite. Eu sei que tem vidas que o Senhor quer restaurar aqui neste lugar. E se você quer receber isso na sua vida, enquanto a gente canta essa música, se ajoelhe no seu lugar, se prostre diante do Senhor e renove a sua aliança com Ele.
Você ama Jesus? Você não precisa responder eu amo. Você só precisa dizer, Senhor, eu quero muito te amar. Eu gosto muito do Senhor. De mim mesmo eu não tenho forças para te amar completamente, Senhor. Mas eu quero voltar aos caminhos, Senhor. Eu quero voltar, Senhor, à tua obediência. Eu te pergunto hoje aqui neste mesmo lugar. Você tem sua vida restaurada na presença de Deus. Senhor, tu conheces. Conhece cada coração aqui neste lugar. E hoje mesmo o Senhor está fazendo a obra de restauração. Em nome de Jesus. Teu Espírito clame e brade ao coração nesta noite, Senhor, tendo convicção do teu amor reparador, do teu amor que restaura, Senhor, todos os caminhos. Não importa quão longe fomos, o teu sangue é poderoso para limpar, para restaurar, Jesus. Não importa quão longe fomos, quão desprezíveis nós nos mostramos quando fomos para longe de ti, Senhor, Senhor, que teu obra de restauração, Jesus, vidas aqui neste lugar. Em nome de Jesus, você saia daqui restaurado neste lugar. Deus, e hoje é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui para restaurar a sua vida, seu ministério, as coisas que você deixou para trás, as promessas que o Senhor te deu, talvez coisas que você fazia no começo lá da fé e deixou. Jesus quer restaurar completamente nesse momento. Só ouve a voz dele mais uma vez. Ouve a direção dele para você nessa noite. E tenha a plenitude de vida que ele tem.